O planeta está repleto de ciladas em cada esquina, prontas para enfraquecer a sua autoridade masculina. Basta dar uma olhada em cada filme ou programa renomado da Netflix que está sendo divulgado, ou nas figuras públicas que estão sendo adoradas na contemporaneidade. Nada foge ao esquema de controle mental das elites. Os homens estão sendo submetidos a uma lavagem cerebral para abraçar a fragilidade. Há uma narrativa extremamente conhecida sobre um leão que eu desejo que você escute. Houve um momento em que um leão selvagem inspirava temor em todos. Em um dia, o leão se apaixonou pela filha do fazendeiro. Entretanto, surgiu um obstáculo. O fazendeiro nutria uma aversão profunda pelo leão. Ao descobrir o amor do leão por sua filha, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para obstruir tal sentimento. Com astúcia, o fazendeiro chama o leão e comunica que ele somente permitirá o casamento se o leão eliminar suas garras afiadas, visando a proteção da filha. O leão refletiu: bem, é apenas um preço diminuto por uma recompensa considerável. Por que não concordar? O leão caminha até uma rocha e fratura as próprias garras. No dia subsequente, ele vai ao fazendeiro e anuncia: agora minhas garras afiadas já não existem. Conceda-me a mão de sua filha em casamento. Entretanto, o fazendeiro ardiloso requer uma última prova: que o leão remova os dentes e presas afiadas. O leão aceita essa condição também e parte suas presas afiadas. No entanto, ao retornar ao fazendeiro no dia seguinte, o fazendeiro ataca o leão e o aniquila. Neste momento, o leão se encontra desprovido tanto de garras quanto de dentes, impossibilitado de se defender. Tudo aquilo que conferia poder ao leão. Ele optou por renunciar voluntariamente, um por um. Recordem-se, companheiros, que o mundo em que vivenciam atualmente não difere disso. Forças de maior magnitude estão em ação, engenhosamente construindo a Matrix para mantê-lo cativo de seus desejos e impulsos. E aqui se encontra a cruel realidade. Você pode imputar a responsabilidade ao agricultor ou às elites tanto quanto desejar. Mas, em última instância, foi o leão que optou conscientemente por acatar suas instruções. A fortaleza é a virtude que todo homem deve abraçar, seja nas esferas profissional, financeira ou amorosa. Todo homem traz consigo naturalmente o anseio por se sentir dominante, resiliente e potente, pois isso constitui sua essência. Todos os homens anseiam por um vigoroso ímpeto interior. Contudo, muitos de nós carecem disso devido à entrega a comportamentos que obstruem a manifestação do homem robusto que estava destinado a ser. Nos tempos atuais, os homens frequentemente se queixam de tudo, dissipam grandes somas em substâncias e material adulto e até pedem desculpas por questões que não requerem tal gesto, adotando padrões que enfraquecem sua força interna. Antes de irmos para os 7 hábitos que nos tornam frágeis, se inscreva no canal e ative as notificações. Hábito número 1. Ridicularizar os demais. Este é um aspecto que muitas vezes não é discutido, mas como um homem de grande valor, jamais deve menosprezar os outros. Talvez você já tenha ouvido a metáfora do balde de caranguejos. Quando um caranguejo está prestes a escapar do balde, os outros o retraem. Se você se descobre zombando dos outros, recorde-se disso. Você se encontra abaixo deles, de forma inequívoca. Claro, isso não implica que você não deva apontar os erros de alguém, mas evite tirar sarro disso. Como homem, é sua incumbência instruir e guiar seus semelhantes, sem qualquer rancor ou agendas secretas. Lembre-se, homens determinados e seguros não rebaixam os demais. Em vez disso, assimile o ensinamento de Mike Tyson. As plataformas de mídia social tornaram o ato de desrespeitar os outros algo muito fácil e impune, pois você não levará um soco no rosto por trás disso. Número 2. Fugir do insucesso.
Isso representa um desafio para inúmeros homens na contemporaneidade. A maioria dos homens frequentemente opta pelo conforto em detrimento do progresso. Mantenha em mente que o avanço é doloroso e, em muitos casos, encontra-se camuflado por trás das experiências de fracasso. Uma narrativa famosa ilustra essa ideia, a do homem que se dedica a escavar em busca de diamantes. Ele desconhece a profundidade exata sob a superfície onde reside o diamante, mas persiste em cavar. Inicialmente, a cada cavada, depara-se apenas com mais sujeira, porém, ele persiste na empreitada. Após várias horas, talvez até mesmo dias, ele finalmente encontra o objeto de sua busca. Portanto, lembre-se, caros colegas, o fracasso não encerra a trajetória. Se essa mentalidade se apossar de você, é certo que jamais alcançará o êxito em qualquer empreendimento. Pense em qualquer coisa de valor que almeje. Suponhamos que inicie um empreendimento. No princípio, é possível que se depare com uma série de chamados fracassos, enquanto busca compreender o negócio e angariar clientes. Contudo, se mantiver engajado e não se esquivar dessas temporárias falhas, o crescimento gradual se manifestará. O mesmo se aplica às interações com as mulheres. Nos primeiros instantes, ao se aproximar delas, poderá se sentir como um homem desajeitado, com dificuldades de interação. Porém, os alicerces do seu sucesso se encontram subjacentes a essas momentâneas derrocadas. Este é o modesto tributo que um homem de fortaleza deve suportar em prol do triunfo. Com frequência, desde a infância, somos instigados a envergonhar-nos de nossos equívocos e insucessos, a tentar justificá-los lançando a culpa sobre outrem. Talvez já tenha pronunciado: "Não é minha responsabilidade" ou "aquela pessoa é a culpada". Essas reflexões denotam uma mentalidade derrotista. Desejo que escute esta frase e a inscreva onde desejar. Um homem frágil é aquele que responsabiliza a força alheia por seu próprio fracasso. Número 3. Falha em assumir a responsabilidade. Retomando a história do leão e da filha do fazendeiro, o principal motivo pelo qual o leão perde tudo no desfecho é sua falta de consciência em relação à responsabilidade. A responsabilidade dele era viver como um leão. Suas presas e garras afiadas constituíam parte integral de sua identidade de leão. No entanto, ele negligenciou essa responsabilidade e optou por abandoná-la. O mesmo se reflete em sua própria vida. Encare suas obrigações com honra. Diga em uníssono comigo: eu assumirei minhas obrigações com dignidade, pois são elas que definem minha masculinidade. O momento em que você opta por evadir suas responsabilidades é o momento em que você decide abdicar completamente da sua essência masculina. Desejo que internalize esta afirmação: o ônus da grandeza é a responsabilidade. Repita comigo: o ônus da grandeza é a responsabilidade. Número 4. Linguagem corporal deficiente. A noção de linguagem corporal é de suma importância. Isto engloba pistas não verbais, tais como o aperto de mão, o contato visual, sua maneira de sentar, caminhar e como você se movimenta ao conversar e interagir com os outros. Por meio da sua linguagem corporal, as pessoas podem discernir se você é um homem robusto ou frágil. Além disso, as agendas contemporâneas também têm lançado seu foco sobre a linguagem corporal masculina imponente. Seja intencional com o seu corpo e mantenha uma postura masculina. Recordando, sua linguagem corporal figura como o primeiro e mais simples método para evitar que alguém tire vantagem de você. Número 5. Rendição a leis fúteis. Gostaria de compreender a diferença entre um indivíduo medroso e um homem de alta estirpe? É simples. O indivíduo temeroso sempre se alinhará com a maioria, independentemente da falácia evidente das suas afirmações.
E o aspecto mais desfavorável é que esse indivíduo espera que o homem valoroso também se curve a essas leis e regulamentos fúteis e prejudiciais. O homem de elevado calibre avalia meticulosamente e julga todas as circunstâncias antes de optar por seguir. Nos tempos atuais, fomos extensivamente condicionados a adotar a mentalidade de que não devemos julgar ou que não devemos fazer isso ou aquilo. Isso está se desvirtuando. Nesse ponto, você não passa de uma marionete e um sujeito em experimento de laboratório, submetendo-se a todas as agendas e leis que são instauradas. Não há qualquer problema em obedecer, contudo, obedeça apenas ao que coaduna com o seu propósito, com a sua missão. E, acima de tudo, à exceção de Deus, nada suplanta a lei do Onipotente. Questione-se se é alguém que se deixa intimidar facilmente, procurando agradar a todos. Para alguns homens, pode ser extremamente árduo aprender a pronunciar um não. Entretanto, ao agir conforme a verdade, você perceberá, pela primeira vez, que o mundo não desmoronará ao seu redor. Já testemunhei numerosos homens vivendo sob o espectro do medo nos âmbitos matrimoniais, como se suas esposas detivessem uma espécie de tirania e eles sequer ousassem manifestar-se ou corrigi-las. Isso é um exemplo claro de submissão feudal. Na sexta posição, abordamos o tema do desperdício. Constantemente enfatizamos a relevância dos seus anos de juventude neste canal. Seus anos na casa dos 20 e até mesmo na casa dos 30, em certa medida, são o que chamamos de dias preciosos. São os dias em que você deve construir e construir. Imagine um agricultor que semeia uma planta. Ele não exige que a semente produza frutos no dia seguinte. Durante seus 20 anos, da mesma forma que o agricultor planta sementes, você deve semear sementes espirituais, emocionais e físicas que contribuirão para o seu crescimento. No entanto, aqui reside a parte crucial. Não antecipe a colheita imediata desses frutos. Persista simplesmente na semeadura. Sem que perceba, terá cultivado bosques e jardins que atraem a vida apropriada. Quando menciono semear, refiro-me a se desafiar. Isso não implica que você precisa se esforçar e trabalhar ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, esteja sempre consciente de que estes são os anos em que você detém maior energia e está em posição para encarar os maiores riscos. Valha-se desse momento a seu favor. Especialmente na juventude, talvez sinta que está perdendo o ritmo cultural de se envolver com várias pessoas ao escolher investir em si mesmo. Resista a essa tentação. Ainda que possa não compreender isso agora, com o tempo e a maturidade, você agradecerá a si mesmo por não se deixar distrair. Ouça as palavras do homem mais sábio que já existiu sobre os seus anos de juventude. As seguintes palavras provêm de Salomão: desfrute a sua juventude, seja feliz enquanto é jovem, e que o seu coração encha-se de alegria nos dias da sua juventude. Siga os desejos do seu coração e o que os seus olhos veem. Saiba, porém, que por todas essas coisas Deus... No primeiro comentário fixado, deixei um guia completo para elevar seu desenvolvimento pessoal com sabedoria. E não deixe de expressar o seu apoio. Pressione o botão de inscrição e deixe um like para que o algoritmo compreenda a qualidade do vídeo e o sugira para um público mais amplo. Mantenham-se sintonizados e acompanhem os vídeos que estão sendo exibidos aqui. Até breve.